Muito querida! Estamos feliz todas de de te rosa! receber. Que coisa boa! Nós duas de cor-de-rosa, para lembrar do Outubro Rosa, né, Zê? Tão Isso importante essa aí, isso aí. campanha. Quando eu Muito mandei bom. mensagem para Zê, eu nem tinha me ligado que era outubro. E ela falou: Ai, Dani, eu acho que tem tudo a ver com Outubro Rosa, vamos falar sobre isso, vai ser muito gostoso. E realmente a Zenilda tem uma história de vida maravilhosa, né? Uma cura aí que Deus trouxe para a vida dela. E eu tenho certeza que ela tem muita coisa boa para compartilhar com a gente. Então, você que está assistindo, né, vai lá, compartilha com as amigas. Você pode fazer perguntas também. Eu abri a caixinha de perguntas lá e bombou, né? Tem muitas Que coisa perguntas aqui para boa. fazer. Fico feliz, né, pela participação de todas. Quando você está assistindo a live, perceber, né, que a Zê está trazendo uma chave, ou que a gente está falando sobre um assunto importante, acho que é legal você colocar aí também como uma chave, como um aprendizado que você teve. Isso vai, né, fixando o conteúdo, talvez você percebeu algo que a tua amiga não percebeu, que as pessoas que estão participando aqui não perceberam, e aí você compartilha, fica mais claro para todas, e isso traz uma troca, algo bem especial, né? Esse compartilhar. E essas lives, né, que foram inspiradas realmente por Deus, são lives que o objetivo é trazer essa vida na vida, né, que a gente possa ver mulheres que nos inspiram, mulheres que passaram por situações que muitas vezes a gente vai se identificar também, que a gente também vai se olhar, né, com esses olhos, às vezes nas mesmas dificuldades, ou talvez nem tanto, mas são mulheres que realmente trazem algo e acrescentam algo, né? E é tão importante quando a gente tem essa vida na vida, num mundo tão digital, onde a gente está vivendo tão online, né? Onde a gente vê tantas postagens no Instagram, né? Assim, daquela vida perfeita. Então, quando a gente tem essa vida na vida, né? Quando a gente olha para mulheres que passaram por dificuldades, que também passam por situações difíceis, como é bom, né? Como é inspirador, como é gratificante a gente saber que a gente pode tocar uma vida através do nosso testemunho, né? E aprender umas com as outras. Então, Zê, seja Isso muito aí. bem-vinda. Amém. Eu vou passar aí a palavra para você poder compartilhar com a gente aquilo que você preparou, que Deus tocou aí no seu coração para você trazer essa noite para a gente, seu testemunho, né? E aí Aham. depois eu vou, conforme a gente for conversando, eu vou fazendo as perguntas aí que as mulheres enviaram. E se você que está assistindo a live quer fazer uma pergunta também, pode fazer. Fiquem bem à vontade para interagir. Que Zê, é com você. bom! Dani, é um prazer estar contigo. A Dani é uma amada do meu coração, é uma psicóloga querida também, né? E está aí na mesma batalha de trabalhos, de psicologia, de Sim. consultório, de todas essas coisas, né? E muito prazer, Dani, estar com você nessa live. Quando você me falou, eu fiquei muito contente. E olha Ai, que só o bom. que acontece. É interessante, né? Porque eu sempre dei o meu testemunho, né, a respeito daquilo que tinha acontecido comigo com relação ao câncer. E eu sempre vou em palestras, em igrejas, em lugares, né? E eu nunca tive a oportunidade de falar com a minha família. Então, eu estou aí com a minha irmã, minhas sobrinhas, todas Ai, que participando dessa delícia. live. E assim, olha que maravilha, assim, que prazer que eu estou tendo, né, de contar deste lado de cá o que elas viveram aí também, né? São todas do Sim. Rio e de Cachoeiro do Itapimirim. Então, assim, estavam distantes, né? Mas muito próximos, porque eu digo que foi uma bênção esse processo todo que eu vou contar para vocês, porque eu tinha uma família ao meu lado, né? Não só meus irmãos, né? Meus cunhados, mas também aqui os filhos, né? As noras, o genro, as netas. Isso faz muita diferença num tratamento, né? Sim. Quando a gente está Uhum. doente, faz muita diferença. Então, foi
uma bênção vocês todos na minha vida. Então, Dani, olha só, eu quero começar a contar, assim, quando nós falamos, eu comecei a arrumar na minha cabeça o que eu ia hoje falar, né? E eu quero começar contando para vocês que 2014 foi um ano de muita expectativa para mim, muita, porque era um ano que eu ia fazer 60 anos, eu estava marcando uma festa para fazer nos meus 60 anos, né? E eu tinha outras coisas também, profissionalmente, para realizar em 2014. E 2014 era um ano, assim, marco, sabe? Quando a gente fala, nossa, esse ano vai ser, né? E eu estava de festa marcada, né? E eu faço todo ano os meus exames, sempre fiz, fui muito, assim, sempre prestei muita atenção na minha saúde, né? Por isso que eu até falo naquele vídeo que eu fiz, né? Falando quando eu estava careca ainda, né? No tratamento, eu dizendo, eu nunca fui displicente, eu nunca fui, assim, uma pessoa que, vou deixar para ano que vem eu fazer, não vou fazer esse ano. Não, eu sempre fui muito certinha com exames, né? E eu fazia anualmente. Em 2014, eu fiz os meus exames e eu fui a uma médica, amiga minha, para falar outra coisa. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou explorar ela um pouquinho. Vou pegar os meus exames e vou levar para ela dar uma olhada, né? Aí levei para ela. Quando ela olhou, ela não falou nada, ficou bem quietinha, pegou o telefone e falou, Zé, eu vou ver se uma amiga minha te atende. E eu fui, minha filha, naquele dia mesmo, a amiga dela já marcou, eu já fui mandada para um outro lugar para fazer mais exames ainda, e eu comecei a entrar naquele negócio, levei um susto, né? Um susto. Por que isso tudo, né? E procura mais, e qual não foi a minha surpresa, né? Quando eu fiz, então, o último exame, que foi uma biópsia, e a médica disse, olha, Zenilda, nós estamos realmente diante de um câncer de mama. Câncer? E de mama? Não pode ser, de forma nenhuma, né? Eu tenho um histórico familiar de câncer de intestino. E ninguém na minha família teve câncer de mama. E eu, então, fiquei assim, muito boba. O chão realmente abre, né? Na frente da gente, a gente fica muito assustada, né? É um choque inicial, né, Zê? É um choque inicial. E eu, assim, como sou uma pessoa muito planejada, quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu entro o ano toda planejada, eu faço minha agenda, eu tenho tudo assim, controlado, né? E eu falei para a médica, não é possível, isso não é possível estar acontecendo, né? E então ela falou, olha, Zenilda, nós vamos começar um tratamento, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso, né? Mas realmente Deus estava me preparando, Dani, para um novo momento da minha vida, né? Eu achava que a Marcinha está aí, olha só, é isso mesmo que está entrando aí. A Márcia foi a amiga que me acompanhou quando meu cabelo começou a cair. Ela foi num barbeiro em frente ali à igreja comigo, e para eu cortar o meu cabelo, para eu não ver aquilo mais caindo, né? A Marcinha estava lá comigo, né? Simone também, olha aí entrando. Então, o que aconteceu, né? Esse era um novo tempo que Deus tinha para minha vida mesmo, né? E eu estava assim, muito achando que o que Deus ia fazer comigo? Deus ia me dar uma cura, e eu ia testemunhar aquilo, né? Que eu nem ia fazer mais nada, nem ia passar por químio, nada. E eu comecei a orar, né? Para que Deus tirasse aquilo da minha vida. Choramos juntos mesmo, Márcia. E aí, o que aconteceu, né? A médica disse para mim, Zenilda, nós vamos, então, a primeira etapa do seu tratamento vai ser a quimioterapia.
Eu disse para ela a primeira e última etapa. Imagina, não vou mais para frente com nada. Então tá bom, eu vou para essa químio, né? Porque eu tenho que passar pela químio. Mas eu queria saber dela como é que ia ser, quantas químios eu ia fazer, como é que era o tempo, sabe? Eu queria tudo. E ela dizia assim para mim: calma, Zenilda, calma, porque assim, ó, cada pessoa é uma pessoa. E eu comecei a perceber o quanto eu precisava ter as coisas nas minhas mãos. E Deus estava realmente tirando das minhas mãos aquilo que Ele queria estar à frente fazendo, e para me ensinar isso, a ter dependência, a ter obediência, né? A acreditar nele, a esperar nele. E eu imagina, né? E eu falava, isso aqui parece tratamento homeopático, eu falava para a médica. Porque assim, ó, nem parece que é uma coisa da alopatia, porque como é que você não me diz como é que vai ser, quantas... Não, Zenilda, vamos ver como é que seu organismo vai reagir. E tá bom, então, e eu falei para ela, também tudo bem, eu vou, porque, olha, vai ser só a químio, vai ser só a químio. Ela falou, não, Zenilda, olha, a gente tem uma etapa depois da outra, nós vamos ter uma cirurgia. Eu digo, nada, você não conhece, não vai ter cirurgia nenhuma. Não, Zenilda, nós depois vamos ter radioterapia. Não vai não, vamos esperar para a gente ver. Mas Deus é muito, ele sabe da gente, né? Ele entende todas as coisas, ele não foi pego de surpresa, né? Quem foi pego de surpresa fui eu e a minha família, mas não Deus. E Deus já sabia de tudo isso, e sabia que eu ia reagir assim, né? E aí, Dani, eu fui para contar para a igreja, contar para a família, contar para as pessoas. Eu não quis esconder de ninguém, não comecei a fazer coisas, não posso dizer o que é. Pelo contrário, você também passou e sabe que você estava lá, né? Eu anunciei para todo mundo. Por quê? Porque eu queria, na realidade, orações. E se levantou um exército de mulheres, de intercessores, de guerreiros. Olha, você não tem ideia. Tinha gente orando por mim no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, e em todos os lugares do Brasil. Eu recebia muitas informações de igrejas que estavam orando. Então, assim, foi um exército que se levantou naquele momento em oração por mim, né? E aconteceu. Eu comecei a fazer a quimioterapia. A minha primeira quimioterapia foi o presente de aniversário que eu tive. Foi exatamente no dia 20 de junho e o meu aniversário é dia 21 de junho. E a minha irmã linda, maravilhosa, Sônia, veio do Rio de Janeiro para ir comigo passar por essa experiência, né? Que ia ser a primeira, e ela foi para a clínica comigo e eu fiz aquela primeira aplicação e eu voltei para casa bem, sabe? Muito bem. Eu digo, mas todo mundo fala disso, olha, não é nada disso, não é tanto assim. Claro, o meu organismo não tinha nada, nenhum resíduo de químio, então a gente não tem uma reação na primeira, né? A primeira, ela entra, né? Aquele remédio fortíssimo, mas as reações a gente não tem. Na segunda químio, eu comecei a ter reações, que foi a queda do cabelo e foi a minha reação maior. Deus é muito bom, porque eu não tinha enjoo, eu não tive vômitos, eu não tive a minha boca com aftas, como sempre tem, né? Eu tive a minha imunidade caiu muito e eu fiquei muito prostrada. A minha prostração era tão grande que eu não tinha ânimo, coragem de levantar. Por exemplo, aqui na minha sala, eu tenho um lavabo pertinho, eu não conseguia ir até o lavabo. Então, isto foi o drama todo da minha químio, né? E eu passei, então, por essas químios e depois para-se a químio, a gente espera alguns meses para fazer a cirurgia.
E eu fui para a cirurgia, né? Mesmo dizendo que eu não ia, né? Que Deus ia fazer a cura ali. Não, não, não. Ele ainda queria que eu passasse pela cirurgia. E ele foi me ensinando, né? Cada dia era algo muito, assim, muito forte na minha vida. E eu me lembro, essa semana, eu fazendo a minha devocional de manhã, eu abro a minha Bíblia, a devocional era em Isaías, e eu vi assim escrito, dia 27/8 de 2014, Deus falou comigo. E estava escrito assim, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E era o que estava acontecendo. Deus falava assim, dessa forma comigo, né? Então, Zenilda, fique firme, você tem que criar dependência de mim. Você precisa entender o que é dependência. E era isso que Deus estava me ensinando. Todo o meu processo, Dani, só foi para eu aprender que tudo o que eu sou, eu sei que Deus me fez assim, né? Com esse planejamento todo, com essa arrumaçãozinha toda, mas Deus queria trabalhar isso na minha vida, que era a dependência dele, né? E eu fiquei na dependência dele, e ele me fez forte quando eu estava muito fraca mesmo, né? Então, foi esse tempo, né? Um tempo de vale, um tempo de deserto, como eu coloquei aqui, um tempo que eu precisei me recolher, né? Eu fiquei um tempo muito sozinha, porque a gente precisa mesmo disso. Eu não podia ter contato com as pessoas, eu usava máscara quando eu ia na igreja, tinha que sair antes para ninguém me beijar, né? E quando eu estava faltavam 2 químios para terminar o tratamento da químio, eu ganhei um beijo. Efetivamente, eu ganhei um beijo de uma pessoa que estava com como se fosse um vírus. E, Dani, eu peguei isso e eu arriei. E eu me lembro que eu cheguei na minha médica e eu chorava como uma criança. E eu dizia para ela assim, me tira desse tratamento. Se eu tomar mais uma químio, eu vou morrer. Eu vou morrer de tão desfalecida que eu estava. E aí, realmente, foi preciso suspender a químio, né? As 2 últimas. Eu vim para casa naquela expectativa se eu ia tomar ou não ia tomar depois, né? Porque ela disse, vamos ver como é que, Zenilda, nada antecipado a gente pode pensar. Vamos ver como é que é, nós temos que te tirar dessa crise. E então eu terminei, fui para a cirurgia e a minha filha veio do Canadá, ficou comigo, foi para o hospital, nós ficamos juntas e foi uma bênção. Ela ficou aqui em casa 2 meses, né, comigo, e foi assim maravilhoso. E aí eu fui recuperando. Eu tive a prótese que foi colocada em mim, eu tive uma rejeição, então eu realmente quase morri, mas não morri, né? Quase morri. Eu podia ter tido uma sepsemia, né? Porque estava com muito pus, né? Inflamou demais. E ali eu fiquei, então tive que tirar, né? Fui para o hospital de novo e passei por uma outra cirurgia menor. E então terminou essa passagem por esse vale todo, né? E eu então fui para a radioterapia, né? Que é a menos agressiva, que é mais curta, mas não é tão curta, mas foi menos agressivo para mim, né? Então, depois de tudo isso passar, eu fiz um culto de ações de graça, né? E para dizer que realmente eu tinha que voltar para dizer a Deus muito obrigada, né? E eu falei nesse culto que está lá na internet, culto de ações de graças em Nilda, quem quiser ver. Eu falei nesse culto que aqueles 9 leprosos, eles foram curados e só um voltou, né? E eu estava exatamente fazendo isso. Eu era aquele que voltava para dizer, Senhor, muito obrigada. E o que eu aprendi com tudo isso, né, Dani?
Eu aprendi, primeiro, como eu falei, né, obediência, dependência do Senhor, mas eu aprendi que eu precisava passar por tudo isso para cumprir um papel que Deus tinha para mim, que é, sabe o quê? Atender mulheres com câncer. Então, hoje, no meu consultório, eu trabalho num consultório que é uma clínica, que foi a clínica que me atendeu, né? E ela faz todo um trabalho com mulheres com câncer, né? E lá eu tenho trabalhado, eu tenho atendido, né? Não só lá, como na igreja também, atendido mulheres que estão vivendo esse drama. E olha, Dani, como mas não, é diferente, né? As dores são sempre diferentes, você sabe disso, mas como é mais fácil hoje ouvir, como eu estava na semana retrasada com uma mulher que, carequinha, já de lenço na cabeça, e me contando a experiência dela, me dizendo o que ela estava sentindo, e ela dizia, olha, eu quis uma psicóloga assim, porque você já passou por isso, você sabe do que eu estou dizendo. Às vezes eu falo para as minhas filhas e elas não me entendem. E eu dizia para ela, aqui você pode falar e pode colocar seu sentimento, porque eu vou te entender, sim, né? Então, eu entendo, Dani, que tudo isso não foi por acaso, né? Não tem acasos. Eu não acredito nos acasos, né? Eu acredito num Deus que controla todas as coisas, num Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que, como o Salmo 139 diz, ele já sabia da minha vida toda quando eu ainda era substância informe, né? Então, eu creio nisso. E essa experiência não foi por acaso, né? E aí às vezes, as pessoas podem até dizer assim, mas Enilda, um câncer. É um câncer. Um câncer que ensina para a gente coisas preciosas para que você seja não uma murmuradora. Eu nunca fui murmuradora e, mais do que isso, eu nunca deixei de acreditar que eu estaria curada, né? Eu sabia que eu ia ser curada. Então, eu podia até morrer, né? Mas assim, morrendo, crendo que eu ia ser curada, né? Porque eu sabia que lá na frente tinha um propósito para tudo isso. E eu estou aqui, né, para dizer para vocês que vale a pena caminhar com Deus quando a gente entende, né, o propósito que Ele tem para a nossa vida, sabe? Vale a pena. Meu Deus, eu falei demais. Marcinha colocou ali, né? Todas as coisas cooperam para o bem. E é isso, exatamente isso, né? Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem e transforma, né? Como Deus pode transformar uma história que foi tão difícil, né? Um período tão difícil da sua vida, né, Zê? Em bênção para as outras pessoas, né? Em testemunho, hoje você pode, né, falar com autoridade sobre isso porque você venceu. E aí Deus pega justamente essa área, né, e transforma em algo tão lindo, num ministério. Então, até para as mulheres que às vezes estão passando por situações difíceis, né, lembrar, né, que isso vai virar um testemunho, que é uma fase que vai passar e que você vai poder ainda ajudar outras pessoas a ressignificar essa história, né, ou situações mesmo que essas mulheres, né, as que estão assistindo a gente, já passaram na vida, você pode ressignificar e você pode ser transformado, ajudar outras pessoas, né? E cumprir o teu propósito aí, né? E que maravilhoso isso, né, Zê? Cumprir o nosso propósito, né? Às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, né? Ah, mas você poderia ter morrido. Poderia, sim, claro. E eu quero dizer para vocês até que nessa mesma época, e eu estou com a minha cunhada aí também assistindo, nessa mesma época que eu fiquei doente, eu tinha um sobrinho de 34
34 anos, que ficou doente junto comigo, né? E ele já estava pronto para ir para Deus. Ele já estava pronto para terminar a caminhada dele aqui na Terra. E eu fiquei, né? E eu até quando ele morreu, eu me lembro que ela está botando uma mãozinha assim. Eu me lembro que eu perguntei assim, né? Senhor, eu tenho 60 anos e o Fábio tinha 34 anos. Por quê, meu Deus? Por quê? Né? A gente às vezes faz esses porquês, né? Num período de Sim. tristeza, mas olha, Deus me acalmou tanto o coração, exatamente me dizendo isso. Olha, você ainda tem algo para ser cumprido, né? E ele já Sim. estava pronto para encontrar com o Senhor, né? Então, essas Uhum. coisas acontecem na caminhada também, né, Dani? Sim. E Zê, muitas mulheres que passam por essa situação, ou pessoas, né, que enfrentam situações de doenças, né, mais sérias, enfim, que você acaba pensando mais na morte, na possibilidade, né, da morte. Relatam assim que é uma experiência muito transformadora, porque você acaba trazendo um novo sentido para a tua vida, começa a refletir sobre o que realmente é importante, o que é a prioridade. Isso aconteceu também com você, Zê? Como que foi Sim. tua experiência? Uhum. Olha, isso é real, real. As coisas ganham outra dimensão, né? Uhum. Então, quando a gente pensa nas coisas que às vezes a gente briga, a gente discute, a gente perde tempo, né? Fazendo tantas Sim, coisas e não olhando a, a passagem da sua vida, como fala na Bíblia, né? A gente é uma névoa, né, que passa. Então, isso ganha uma outra dimensão, sim. Eu pensava, e penso até hoje, né? Meu Deus, vale a pena brigar por isso? Vale a pena me preocupar com isso? Deus está no controle, Ele não perde o controle, né? Então, isso é uma experiência que eu acho que cada pessoa que passa por uma coisa traumática, né? A minha irmã está até uhum, colocando verdade. Minha irmã ficou no ano passado 6 meses numa UTI, né? Então, assim, depois quando a gente conversou, né, também, eu estive no Rio conversando com ela, e a gente falando, as coisas ganham outra dimensão. Quando você passa sim, perto da morte, né? E eu também uhum, passei bem perto da morte, porque eu fiquei muito mal, né? Quando eu fiquei mal, não foi especificamente por causa do tratamento, mas da reação que eu tive, né? Quando eu sim, perdi a prótese. Então, a gente ganha, sabe, Dani, uhum. assim, as coisas ganham outra dimensão, sabe? Aham. As coisas não são mais como eram, né? A ferro É, e às fogo. vezes as coisas que nós julgamos mais importantes, a gente começa a reavaliar, ver que não são tão, É, né? E as coisas que a gente dava muita importância, às vezes, muda, né? Muda muda. realmente É, o olhar, né? O é. olhar fica diferente. E E sabe o que ali que a... acontece? Assim, desculpe de te cortar. Não, não. A gente tem um outro olhar para a família, um Uhum, outro olhar para amigos. A gente pode pedir perdão, né? uhum, Há um reconhecimento também, Dani, nas coisas que nós temos, né? Eu acho que eu aprendi muito comigo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito, talvez dura, né? uhum. Muito, sei lá, é aquilo que eu disse para você, eu queria fazer as coisas do meu jeito, e Deus mostra e dá essa oportunidade para gente para mudar, sabe? Para mudar mesmo, Uhum. né? Mudar o nosso coração. Por isso que eu disse assim, ó, hoje o que os meus amigos fizeram para mim nesse período meu Deus, aí eu vi, né?
quem é que era realmente amigo, o que a família fez por mim, o que a igreja fez por mim. Assim, quantas pessoas, eu vi agora a Esther Philipp entrando, como ela, que é do Ministério de intercessão, como essas mulheres oraram por mim, né? Então, é muito diferente, sabe? É muito diferente. A gente fica com um coração muito mais acessível às coisas de Deus, ao perdão, à amizade, né? A gente fica mais próximo mesmo, sabe? Acontece. Parece que nos coloca no lugar, né, de dependência mesmo, de fragilidade, né? Como que as questões físicas, né, quando o nosso físico é atingido, como a gente repensa e revê, né? E eu tenho uma médica que estuda cuidados paliativos e ela fala de alguns arrependimentos das pessoas quando elas enfrentam situações de morte, né? E uma dos arrependimentos é ter trabalhado muito, não ter dado a devida importância à família, não ter demonstrado o afeto, né, através de um abraço, de um eu te amo, de um carinho, não ter se reconectado com pessoas importantes, até aqueles amigos de infância, né, amigos da adolescência. Então, ela traz esses fatores e é algo para a gente repensar todos os dias, né? Será que eu estou priorizando as pessoas que são realmente importantes, a minha família? Será que eu estou demonstrando afeto? Será que eu estou trabalhando muito, né? Será que não tem que diminuir um pouquinho o ritmo, desacelerar? Né? São tantas reflexões que podem nos trazer, né? E por isso que a Bíblia fala, né? Tem um pedacinho ali em Provérbios que fala que muitas vezes é melhor uma casa enlutada do que uma casa que é a festa. Porque a casa enlutada é uma casa que está refletindo muito mais sobre a vida, sobre as questões da vida, né, do que uma casa que tem festa. E realmente é algo para a gente refletir, né? Eu sempre falo isso, né? A gente não vai à festa para aprender nada, mas no enterro, né, a gente olha a finitude, né, da vida. A gente tem a dimensão certa, né? Que nós não somos nada. Essa é a verdade. É muito passageiro. Né? É verdade. Né? Você ia me fazer uma pergunta. Eu recebi várias perguntas aqui e eu vou tentar fazer algumas, né? Mas eu acho que até algumas você já respondeu, mas eu vou dar uma reforçadinha aqui, né? Então, uma pergunta que veio é: qual foi o primeiro pensamento que você teve ao receber o diagnóstico? E aí, você falou que ficou em choque, né? Então, o primeiro, eu nem lembro do primeiro pensamento, mas eu acho assim, a primeira coisa que acontece é a gente entrar em choque, né? E aí, quando você entra em choque, vem o quê? Vem o seu temperamento, né? Eu me lembro que eu não, por exemplo, eu não fui para o lado da depressão, eu sou sanguínea, né? Então, eu acho sempre que vai dar tudo certo, vai acabar dando tudo certo, né? E eu me preocupava com coisas assim muito... o que vinha na minha cabeça assim, ó, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu tenho agendado um monte de palestras, um monte de coisas que eu tenho compromisso com essas pessoas. Eu estou caminhando com pessoas em atendimento e vem essas coisas. O que eu vou fazer? Mas será que vai ser rápido? Não, vai ser... Todo mundo diz que o tratamento é 1 ano. Meu Deus. Tá, mas como é que eu vou falar para o meu marido? Eu vou sentar com ele. Meu marido é viúvo, né? A gente, comigo é o 2º casamento dele. E ele perdeu uma mulher que também morreu com câncer. Então, assim, como é que eu vou dar essa notícia para ele? Como é que eu vou falar com meus irmãos, né? Então, isso é que vinha na minha cabeça. Agora, tinha algo dentro de mim, pelo meu jeito e pelo meu... A Márcia está dizendo, melancólico, já ia marcar o velório. Eu sou melancólica, então eu já me imagino na situação, já penso, não, já estou cavando aqui a minha cova. Que horror, né? O sanguíneo não.
o sanguíneo olha e diz que vai dar tudo certo. Então, eu imaginava na minha mente que ia dar tudo certo. Ah, não, mas Zenilda, mas era assim, você não tinha medo, não tinha... Não, vem medo também. Mas vem o Sim. medo não para empacar, né? Vem um medo para a gente ir para frente. Eu lembro, cheguei em casa, eu contei, eu fui, passei na igreja primeiro, e eu lembro que eu sentei ali naquela cadeira da administração, falei com a Ana assim, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar em casa e contar isso para o Daniel, né? E cheguei em casa e nós oramos, e foi, ele estava ao meu lado, foi uma experiência também. Deus me preparou, Dani. Eu esqueci de contar isso, porque eu tive um câncer 3 anos depois do meu casamento, né? E Deus preparou um homem para estar comigo ao meu lado nesse tempo, né? Também isso estava tudo preparadinho, né? Eu estava no lugar certo, eu estava na igreja certa, eu estava com tudo certinho, né? E eu contei para o Daniel e a gente orou, e eu fiquei assim abalada, assim, né? Aquela noite eu fiquei pensando no como é que ia ser esse tratamento. Será que doía? Será que vai doer? Será que eu vou ter enjoo, como todo mundo diz? Será? Então ficavam os serás na minha cabeça, era assim. Mas eu As achava que eu ia dúvidas. sair. Você acha, Zê, que o teu temperamento ajudou você a sair dessa situação? Ajuda. O sanguíneo, ele tem o sanguíneo, ele não sabe viver sem alegria, né, Dani? Para ele, a vida tem que ser leve e tem que ser alegre, né? Então, isso acaba favorecendo muito, né? Por exemplo, um melancólico, ele já é mais profundo do que um sanguíneo. O sanguíneo, eu não fui em nenhum momento, por exemplo, para a internet para ver como é que era. Ai, vamos ver o que é isso, duto, o câncer, não sei o quê. Não, eu não fui. Eu tratava das minhas coisas com as 2 médicas, a oncologista e a mastologista, né? Que eram as 2 médicas que me acompanhavam. Então, assim, eu não fui. Um melancólico, por ele precisar de profundidade, por ele precisar de muitas informações, ele acaba sofrendo também, Sim. né? Então, cada temperamento vai reagir de uma forma, né? E o sanguíneo, eu acho que facilitou, sim. Sim, e Zé, é incrível essa teoria, né, dos 4 temperamentos. Eu, assim, quando um paciente chega na minha clínica, né, geralmente, eu até indico os teus vídeos lá, Zé. A Zé tem uma série de vídeos lá que estão no YouTube, na Igreja Batista Alameda. Quem quiser entrar lá e ver, é uma série de 3 ou 4 vídeos que explicam sobre os temperamentos. Assim, você que é casado, precisa saber qual que é o teu temperamento, qual que é o temperamento do teu cônjuge. Assim, muda muito a vida no casamento, nos relacionamentos, o autoconhecimento, né? Você saber como você funciona também, assim, traz uma leveza mesmo para o teu dia a dia, porque você entende muito, né, da forma como você está reagindo a algumas situações, através do conhecimento dos temperamentos, né? Então, é algo assim que é muito libertador, que traz realmente uma outra visão. E a Zê tem esse trabalho incrível com os temperamentos, então se você não conhece, ainda tem que conhecer, né, Zê? Tá vindo muita coisa boa por aí, pelo que eu tô vendo. Fazer um comercial já, né? Então, você acesse zenilda.com.br. Você vai cair num site que vai te levar a se inscrever para ter informações sobre Jornada dos Temperamentos. zenilda.com.br. Então, vai lá e se inscreva lá no meu site. Isso, é maravilhosa essa teoria, né? Então tem que conhecer mesmo. Zé, deixa eu continuar aqui as perguntinhas, que eu tenho mais perguntinhas aqui para você. Perguntaram se em algum momento você duvidou sobre a sua cura. E como que você fez, né? Qual que foi tua atitude em relação a isso? Eu não duvidei.
Em nenhum momento eu não duvidei. Todo momento eu persistia, eu sabia que eu ia ser curada, né? E assim, Uhum. eu tinha uma certeza dentro de mim. E outra coisa, né? Eu me aprofundei muito mais. O meu relacionamento com Deus passou a ser muito diferente. E ele trazia uma alegria, uma paz, não era alegria, era uma paz para o meu coração que às vezes as pessoas não conseguem compreender essa Uhum. paz que vem de Deus, né? E eu tinha muita paz. E eu tinha a certeza que ia dar certo, que eu ia sair daquela, que tinha propósito naquilo e que eu ia fazer alguma coisa com aquilo que eu estava passando. E foi o que Aham. aconteceu, né? Mas eu Sim. tinha Aham. esperança. Não perdi nenhum Uhum. momento, eu perdi a esperança, né? Ah, não quero Sim. mais viver, ou será que eu vou morrer? Eu vou, não vou ficar curada. Não, não foi assim comigo, né? Não foi assim Aham. comigo. Sim. Uhum. E Zê, outra pergunta. Perguntaram assim, a identidade da mulher se fragiliza muito, né, com a questão da queda do cabelo, a própria mama, né? Então, É. assim, o que que você diria assim como dica para se fortalecer em meio a essas situações, assim? Como que foi para você? O que que você diria para alguém que está enfrentando algo nesse sentido? Uhum. Olha só, é uma fragilidade mesmo, porque o tratamento mexe com coisas que são muito importantes para a mulher, né? Uhum, Aparência. A gente está numa sociedade que leva em conta isso, né? Você ficar careca é uma coisa assim que o homem careca, né? A gente acha até bonito, né? Mas uma mulher careca é interessante, porque a gente olha no espelho e você não se reconhece. Você não fica careca aqui, você perde a sua sobrancelha, você perde o seu sim. cílio, você perde todos os cabelos. E o que que acontece? Você muda um monte de coisas. Porque até para tomar banho é difícil. Você não pode abrir o olho tomando banho, porque Deus foi tão precioso que deixou o cílio para a gente poder ter essa queda da água sem entrar no olho a água, né? Então, quando você fica totalmente sem cabelo, é difícil você se olhar no espelho e se reconhecer. Mas uma coisa Uhum. acontece de estranho. Esse tratamento, a químio, ela coloca para fora tudo aquilo que não presta, vamos dizer assim, né? O que que acontece? Você fica com uma pele linda, né? Às vezes as pessoas diziam assim para mim: Nossa, você está com uma pele linda. E faz químio, que dá, fica assim. Eu falava, né? Respondia rindo. Por quê? Porque você, tudo, um cravinho, você não tem cravo na época você não tem nada. Por quê? Porque ela coloca tudo para fora. Se você tiver um pelo encravado, acabou, o pelo vai sair. Então, é muito, você se olha, né? Muito diferente. E a outra coisa é que um câncer de mama, ele vai mexer exatamente com uma parte da mulher que é também importantíssima para ela, né? Que é a Uhum, mama. uhum. Né? Então, Sim. algumas pessoas perdem um quadrante da mama, outras perdem 2 quadrantes da mama, outros perdem a mama toda, né? Uhum. Hoje você já sai da cirurgia com uma prótese, mas, por exemplo, o câncer ele já estava o nó debaixo do braço, né? Na linfa, eu tive que tirar todos os nódulos, né? da linfa. Tanto é que eu fiquei com linfedema, que é um inchaço no braço. Então, Hum. assim, tudo modifica, você vê? É uma coisa, né? Você engorda por causa dos remédios, você tá careca, você tá com aquela cara, assim, né? De branca, porque a gente fica muito branca. Então você não se reconhece. E Uhum. isso é muito.
para a mulher é muito ruim, né? Muito ruim. Claro que a gente tem os lenços, a gente tem peruca, a gente tem, né, um monte de outras Sim, coisas. Mas você, na hora que você está com você mesma, né, você tem um impacto, tem sim, sim, né? aham. Tem um impacto. E nesses momentos, como que o que que você fazia? Como que era a tua reação, né? Como que você lidava com essas situações, assim? É. Olha, o Dani, eu não gostava, não, né? Eu olhava para mim, eu não fiquei feia careca, não, sabia? Tem até umas fotografias lá no Instagram que eu tô careca, né? Eu não fiquei feia, não. Mas Olha aí. assim, eu não gostava, eu sentia um frio Sim. terrível aqui, ó. Sabe, aqui atrás, de noite eu não conseguia dormir sem colocar uma touca, porque era muito frio. E eu não gostava, vou dizer para Aham. vocês, né? Assim, me Sim. incomodava, né? Quando eu chegava em Aham. casa, Acho que não tem como não se muito tempo eu fiz. incomodar, né, Zê? Acho que seria até Não tem. hipocrisia falar, né, que não incomoda. Incomoda, né? Incomoda, Mas eu acho incomoda. que é pensar que é uma fase, né, que vai Isso aí, passar, que isso você aí. pode usar, né, que nem você falou, lenço. Pensar em, a mulher é tão criativa, né? Pode Claro, pensar em algumas soluções aí, aham, né? E exatamente. potencializar, né, aquilo que você está vendo de bom. Então a pele ficou bonita, vou olhar para a pele, então que está Para pele. bonita, né? Pega um lápisinho lá, faz uma sobrancelha, Faz né? uma sobrancelha. Exato, usa um batonzinho, porque assim, eu estava sempre, né, de brinquinho, de batom, porque eu sou assim, né? Sim, Eu tô sempre, não digo maquiada, mas eu tô sempre arrumadinha. Então, eu tava sempre arrumadinha, né? Até sim, para, mesmo em casa, eu fico arrumada. Aí, assim, até para a gente precisa se curtir, né? Não é porque eu estou fazendo um tratamento, eu tenho agora que, ai meu Deus, caí numa poltrona e nunca mais quero ver ninguém. Não, eu recebia pessoas na minha casa, os meus amigos, as minhas amigas vinham muito, né? Então, assim, era um refrigério também para minha alma, sabe? Muito, sim. muito bom. Aham, aham. E você conseguiu, essa outra pergunta, Zé, você conseguiu servir a Deus nesses momentos de Eu maior consegui. fragilidade? Aham. Olha só o que aconteceu. Eu estava à frente de um ministério de mulheres na igreja, né? Sim. Então, eu tinha né, no ano de 2014, nós tínhamos trabalhado em 2013 Mulheres Anônimas da Bíblia, né? Eu nunca poderia Uhum. imaginar que eu seria uma mulher anônima, né? Não para a Alameda, mas uma mulher anônima para tanta gente que estava orando por mim. E a gente E eu estava à frente desse ministério. E eu tive alguns momentos que eu fui ministrar, né? Eu passei a não ir tanto frequentemente na igreja, porque eu não podia, né? Eu tinha muito medo até de quê? Eu tinha medo de alguém estar resfriado e eu pegar um resfriado. Eu tinha Sim, medo disso, né? Por causa da minha imunidade que estava muito baixa. Mas eu ia à igreja e eu estava à frente desse ministério. A única coisa que eu não fiz nesse período foi trabalhar no consultório, né, com atendimentos. Isso não. sim, Mas, olha, eu fui num congresso aí, eu me lembro bem da Zenilda, a Roberta está falando. sim, a E eu fui Roberta. mesmo. Eu fui para um congresso, eu falei. Então, assim, eu não parei. No início das químios, Dani, eu parei um pouco mais porque eu fiquei muito, como eu falei no início, né, eu fiquei muito arriada, né? Mas Uhum. depois, quando as químios foram terminando, eu fui passando da vermelha para a branca, que é mais amena, né? Aí, na própria cirurgia, eu já estava mais recuperada, né? A Simone dizendo que eu não parava. Então, eu sou realmente, eu precisava parar e eu não parava, sabe? Mas Aham. assim, porque eu sou muito elétrica e eu trabalho, eu gosto de trabalhar, essa é a verdade, sabe? Mas Ai, isso é muito ai. bom, né, Zê? Porque tira um pouquinho o foco da Olha, doença e Carol. coloca o foco em outras coisas, né? Às vezes a gente, quando Aham. tá mal, a gente fica idolatrando a doença, né?
ai, eu tô mal, Ah, ai. terrível. Na verdade, o que Deus quer é adoração, né? Que a gente olhe para Ele, que a gente continue fazendo a obra. Então, eu Isso, acredito muito nisso também, né? Que o nosso foco deve estar nele, né? Não isso naquilo que aí. nós estamos passando. Isso aí. Zê, dá Uhum. uma palavra aí de incentivo, de esperança para aquelas que Com estão passando por certeza. situações difíceis, Aham, né? Uma palavra aham. de ânimo. O que que Isso você aí. diria aí? Olha, e eu vou falar para você, Carol, que está entrando, que já entrou aí. Eu sei que você está nessa luta também, né? E eu quero dizer para você e para todo mundo que está passando por alguma fase de doença, seja ele um câncer ou qualquer outra doença. Nós temos um Deus que ele não nos abandona. Primeiro, ele não nos abandona. Segundo, nada ai, que surpresa! Nada é surpreendente para Deus. Olha, terminei a rádio. Que bom, Carol, muito bom. Nada é surpreendente para Deus. Não deixe nunca de ter esperança. E a nossa esperança está em Jesus. A nossa Sim. esperança está em Deus, que tem o controle da vida, né? Passe pela sua doença para aprender alguma coisa. Você tem um aprendizado que Deus quer fazer com você. Ele tá caminhando contigo, carregando você no colo nesses momentos que são momentos de angústia, momentos da gente estar passando por remédios, às vezes, que está acabando com a química do nosso organismo, mas há um Deus. Há uma esperança, você tem família, você tem algo por fazer no futuro. Quando nós temos algo por fazer no futuro, aí a vida tem sentido. Quem não tem o que fazer no futuro, a vida não tem sentido. Então, não é porque uma doença você está vivendo nela que você vai acabar com a sua vida antecipadamente. Não! Vai em frente, coloca-se diante de Deus, conversa com Ele, como eu estou conversando com você, você pode conversar com Deus. Abra a Bíblia, leia, né? E fale com Deus. É muito importante a fala. Às vezes, mas eu não sei orar. Você não precisa orar. Assim, é fácil assim. Meu Deus, o Senhor está aqui comigo, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Olha, fala o meu coração, eu quero ouvir sua voz. Fala essas coisas para Deus assim, é nessa simplicidade assim, né? Então, eu te incentivaria a perseverar, a ter esperança, a continuar e buscar ajuda. Busque ajuda. Você tem ajuda de vários, pode ter ajuda de um profissional, você pode ter ajuda de amigos mais chegados que irmão, né? Que caminhem com você. Eu tive amigas que caminharam comigo e que foram queridas, mais amadas, né? E que me ajudaram tanto. Então, eu te incentivo a procurar Deus e a ter essa esperança no futuro. Quem tem o que fazer no futuro, tem futuro. Quem não tem o que fazer no futuro, você termina. Termina por Uhum, aqui, né? Mas não, sim. você tem algo para fazer no futuro, ok? Uhum. Deus tem um plano, né, Zê? Tem, Deus tem um tem. plano para cada um de nós, né? Desde o nosso nascimento, os nossos dias, nossos Isso aí. cabelos estão contados, né? Nenhum fio cai da Aham. nossa cabeça sem que Ele permita. Então, Isso nós aí. estamos nas mãos dele, né? E Dele. isso que nós temos esperança, né? Porque Aham. os planos de Deus vão se cumprir, né? Eles vão Vão se cumprir. cumprir. Aham. Amém. Glória E a não se Deus. faça de vítima. Eu quero dizer isso para você. Você não é vítima, né? Você não é vítima. Você apenas está passando por um Sim. É. momento, né, que está dentro dos propósitos de Deus para a sua vida, né? Não é Uhum. porque eu. Não, não, não. É para quê mesmo, querida? É É para para quê, quê, né? né? Aham. Como que eu É. posso transformar a minha realidade, apesar do que tenha Aham. acontecido, né? Isso aí, isso aí. Exatamente. Muito bom. Zê, Débora aí, ó. Quem tem o que fazer no futuro, tem futuro. tem Isso aí. futuro. Isso aí, temos promessas, né? É, Promessas. exato. Zê, para finalizar, então, eu gostaria que você fizesse uma oração,
né? Vamos Ah, orar, sim. então, Aham, pelas pessoas que estão assistindo a nossa live, que tem alguma situação de doença ou que estão passando por um deserto mesmo, né? Algo aham, difícil que está acontecendo. Então, que você aham. possa liberar essas palavras aí para cada uma de nós, né? Com essa alegria tão maravilhosa, contagiante, que vem do Amém, céu amém, mesmo, né? Não é só pelo amém, temperamento, não, é algo que vem do céu mesmo. amém, amém, É isso Deus que aí. colocou em você, né? Uma porçãozinha Ah, a mais de alegria aí, amém. Entrei né? na fila várias vezes, né? Várias vezes. Coisa Ai, ai. boa. Zé, então, ora para nós. Vamos orar sim. Senhor, eu quero te agradecer por essas 40 pessoas que estão juntas aqui nessa live. Senhor, eu te pedi hoje tanto que o Senhor usasse a minha boca, a minha história, para que eu fosse bênção na vida de pessoas que estão aqui. E, Senhor, se nós tivermos alguém doente, tenha misericórdia agora. Vem, Senhor, com a tua cura, com a tua mão, com as tuas palavras, Senhor, para o coração dessas Uhum, pessoas. uhum, Tenha misericórdia, meu Deus, entra no coração, entra na mente e faça com que eles compreendam e entendam que o Senhor está acima de todas as coisas e que o sim, Senhor tem a nossa vida na mão. Senhor, cura, Pai, cura, libera, Senhor, os corações dessas pessoas, libera perdão no coração dessas pessoas, libera, uhum, Senhor, a tua cura, o teu bálsamo. Em nome de Jesus eu te peço. Senhor, que bom ter visto a Carol aqui e ela dizendo que já acabou o tratamento. Obrigada, porque nós oramos por ela, Senhor. E que nunca mais ela passe novamente por isso, Senhor. E que ela seja agora boca do Senhor para muitas pessoas. É assim, Senhor, que eu te peço. Usa a minha vida cada vez mais para ser boca do Senhor também. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, cada vida, cada família que aqui está. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. amém, amém. Zé, nossa live está chegando no Querida. fim. Ai, Temos meu Deus. minutinhos, foi tão rápido. É, Mas que metade Deus passou. abençoe muito a sua vida. Obrigada por ter Amém. aceito esse convite. Tenho certeza que Amém. tocou muito o coração de muitas pessoas e que vai Que ainda bom. tocar, porque vai ficar gravado e Isso vocês aí, vão vai poder ficar gravado, né? compartilhar, né? Lembrar de Ótimo. pessoas, encaminhar. Então vai Aham. ser eu tenho certeza que vai alcançar muito mais do que essas Que 40 bom. pessoas que nos assistiram hoje. Isso aí. Agradeço Muito muito, bom. Zê, por você estar aqui com a gente, compartilhando tudo isso com nós. Foi muito Eu gostoso. que te Muito obrigada. agradeço, Dani. Muito obrigada mesmo, né? Muito obrigada. Fica com Deus e um beijo grande para você Um nesse beijo. ministério que você tá, que você tenha também a bênção do Senhor nesse ministério, tá Amém. bom? Um Amém. Amém, beijo. Zé. Beijo. Tchau, Tchau, querida. tchau. Tchau.